Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre economia. As contas do governo registraram déficit de 9 bilhões e 300 milhões de reais em julho, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira. No acumulado do ano, o rombo chega a 77 bilhões e 800 milhões de reais. O número é 5% menor em termos reais que o registrado no mesmo período de 2023, em que o valor ficou deficitário em 79 bilhões de reais. Pioto, em 12 meses, então, o rombo já é de quase 235 bilhões de reais, o equivalente aí a pouco mais de 2% do Produto Interno Bruto, do PIB. Os dados são de julho, né? Exato. Veja como isso é mais grave do que parece. Já é muito grave. A arrecadação, estou falando do contrário agora, hein? A arrecadação federal chegou a 231 bilhões em julho. Houve um crescimento de 9,55%, até por conta da inflação, mas enfim, o governo arrecada mais e gasta ainda mais. A conta não fecha, óbvio que não fecha. Para se ter uma ideia, até julho, o acréscimo na dívida pública brasileira, ou seja, com pagamento de juros e tudo mais, né, porque o governo tem que se endividar para pagar as contas do dia a dia, porque ele gasta mais do que se arrecada, então ele vai lá e consome o que se chama de poupança nacional. Ele empresta dinheiro seu, em dinheiro das empresas, em dinheiro de todo mundo que está lá. Investimento em tesouro, por exemplo, título do tesouro é investimento em título de dívida do governo. Vamos lá, aí o governo vai lá e continua fazendo tudo isso, mas ele acrescentou à dívida pública 1 trilhão 127 bilhões nos últimos 12 meses encerrados em julho. A dívida brasileira hoje, total de 8 trilhões e 800 bilhões de reais, só para se ter uma ideia do tamanho do estrago que esse governo está fazendo. Já está na relação dívida-PIB, isso é um comparativo muito importante, está em 78,5%, se não me engano. Sabe quanto era lá em dezembro de 2022 no governo Bolsonaro? 71,7%. Estava na casa dos 71%. Pior do que isso. Em 2022, o Brasil foi uma das 3 nações, acho que Tailândia e Arábia Saudita, que conseguiram reduzir a dívida pública depois da pandemia. Pra você ter uma ideia, tão difícil foi que só 3 países conseguiram isso. O governo brasileiro conseguiu com a gestão de Bolsonaro e Guedes. Veio o governo Lula, arrebentou as contas públicas, continua arrebentando, apesar da arrecadação crescer. É um fenômeno de incompetência. Porque quando você tem uma arrecadação crescente, normalmente você consegue, tá gerando receita. Não, ele gasta mais ainda. Nós temos hoje uma insolvência fiscal. O governo está perdido no que faz. O Ministério da Fazenda não tem autonomia nenhuma, sequer imagino que tem ideias boas para conseguir convencer o presidente, e o presidente é isso. É uma patologia perdulária. Vamos gastar, e vamos gastar, e vamos gastar, e com isso se arrebenta o país. É um fenômeno de incompetência. A receita da tragédia, né? É a receita da tragédia, porque você arrecada mesmo, você está arrecadando mais, mesmo assim você consegue ficar negativo, quer dizer que você está gastando mais ainda.